Gálatas, capítulo 1, verso 6. Amém? Todos acharam? Gálatas está fácil, né? Vamos lá. Assim nos diz a palavra do Senhor. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, os apóstolos, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Agora vamos continuar em Gálatas, um pouquinho mais para frente, no capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 13. Vamos voltar um pouquinho mais, capítulo 5, verso 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo à escravidão. Agora verso 13. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a ti mesmo. Amém, irmãos? Convido agora a todos a fechar os seus olhos e nós vamos orar ao Senhor nesse instante. Nosso Deus, nosso eterno, bondoso, soberano e justo Pai, nós oramos a Ti, Senhor, e levantamos aqui a nossa voz como a Tua igreja, como corpo de Cristo, unidos por uma só fé, louvando a um só Deus e Pai, através da ação bendita do Teu Santo Espírito em nós, na exposição das Sagradas Escrituras, do Teu Evangelho. E nós Te suplicamos, ó Deus, que nesse momento o Senhor possa olhar para nós com o Teu olhar de graça, com o Teu olhar de misericórdia e abençoar, Senhor, as nossas vidas. Agora que a Tua palavra foi lida, que ela possa ser aplicada ao nosso coração, de tal forma, ó Deus, que ela possa iluminar a nossa mente, para que possamos compreender as verdades da Escritura, mas que esta iluminação da nossa mente, do conhecimento, da renovação do nosso pensamento, não possa ficar tão somente no campo do intelecto, mas que possa nos levar, ó Deus, a viver de forma fervorosa os Teus ensinos que estão na Tua Santa Palavra. Nós oramos assim, Senhor, fala por nós e fala através de nós, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, uma crise estava atingindo a igreja
que ficava na região da Galácia. Essa região muito provavelmente era a região do sul da Galácia, onde Paulo já havia em suas viagens missionárias evangelizado. A igreja ela começou a existir. Essas igrejas que estavam nessa região, elas começaram a existir como resultado do Espírito Santo de Deus agindo a partir da proclamação do Evangelho de Paulo. Assim como aconteceu comigo, assim como aconteceu com você, assim como aconteceu com a igreja do Senhor ao longo de todos os séculos. Porque a palavra de Deus diz que a fé ela é imputada no coração do homem, e essa fé ela faz com que homens mortos nos seus pecados passam a viver diante de Cristo. Essa fé que vem pela exposição da palavra e pela ação do Espírito Santo, ela salva o homem. E essa fé só vem pela exposição verdadeira e autêntica da palavra de Deus, sem misturas. Tão somente o Evangelho que Jesus Cristo nos deixou, que o apóstolo Paulo nos ensinou, que os discípulos, que os apóstolos nos ensinaram. Nenhum outro evangelho, nenhuma outra palavra, por mais eloquente que seja, através daquele que fala, não tem poder para transformar mortos em vivos diante de Deus. Tem poder para trazer uma palavra de motivação. Tem poder para massagear o ego do homem. Tem poder para te incentivar, te colocar para cima. Tem poder para fazer você chorar e se quebrantar diante de uma grande oratória. Mas não tem poder para salvar o homem, para salvar o pecador. Isso Paulo está deixando extremamente claro para nós. Extremamente claro para aquela igreja que estava lá na Galácia. Os irmãos estavam sendo ludibriados, eles estavam sendo enganados. O Evangelho de Cristo estava sendo pregado, porém havia alguns acréscimos, havia algumas coisas que também estavam sendo retiradas do Evangelho. Então Paulo diz: se alguém pregar o Evangelho diferente, mas não existe outro Evangelho. Mas se alguém aproveitar do Evangelho e acrescentar ou retirar alguma coisa desse Evangelho genuíno, desse Evangelho que vos foi ensinado, do Evangelho da graça de Jesus Cristo, que foi falado através da exposição genuína e autêntica das Escrituras, aonde a fé foi imputada no seu coração e te tirou da situação de morto e te puxou para a graça de Deus, colocando você como um vivo na presença do Senhor. Se alguém pregar outro evangelho, anátema, maldito, rejeitem esse evangelho. Paulo ele é muito enfático quando ele fala a respeito do evangelho genuíno e quando ele fala a respeito dos falsos evangelhos que não são evangelhos, que são pregados no seio da igreja cristã. Paulo é muito enfático, às vezes até um pouco duro no falar, quando ele fala a respeito dos falsos mestres, dos falsos ensinos que são introduzidos no seio da igreja de uma forma rasteira, de uma forma sorrateira, sem que alguém perceba. Ele é duro, mas a dureza de Paulo é a dureza de um pai que ama o seu filho. Quando você vê o seu filho caminhando por um caminho que não é um caminho bom, que não vai produzir justiça, não vai produzir bondade, o pai que verdadeiramente ama o seu filho, ele não vai deixar. Ele não vai passar a mão na cabeça do seu filho e vai falar: meu filho, olha, aquele caminho lá é um caminho ruim, esse caminho aqui é um caminho bom, mas se você quiser vir pelo caminho ruim, eu estou te ensinando, mas você pode ir pelo caminho ruim. Um
pai que ama o seu filho nunca vai fazer isso. Jamais. Porque a palavra de Deus diz que o amor verdadeiro de Deus é aquele que corrige, é aquele que exorta, é aquele que faz balançar o coração do homem e fazer com que o homem pare, tome um susto e pense: será que eu estou no caminho verdadeiro? E a admoestação do pai, ela é uma admoestação feita por amor. Olhem para o passado, filhos que não admoestaram, pais que não admoestaram os seus filhos. Qual foi o caminho dos seus filhos? Lembram de Absalão? Filho de quem? Um homem bonito, esbelto, diz a palavra, de bela aparência. E Davi, seu pai, não exortava, ele não corrigia o seu filho Absalão. Qual foi o fim de Absalão? Terrível. Absalão morreu, seus cabelos foram presos no galho, foi morto de uma forma cruel, seguiu um caminho terrível. Por quê? Falha. As nossas falhas. Só que o homem falha, irmãos, e não corrigir. Agora Deus jamais falha. Aqueles que são seus filhos, aqueles que são os eleitos, aqueles que fazem parte da igreja triunfante, não é a igreja visível, não é a placa de uma igreja, não é a igreja batista, Aliança da Cruz, não é a igreja A, B, C, D, não é essa igreja denominacional, igreja de CNPJ, não, mas é a igreja invisível, triunfante de Jesus Cristo, que está sendo abençoada, guardada e despertada desde o início, desde o alfa, até o ômega, até o fim de todos os tempos. Essa igreja que rompe gerações e gerações, essa igreja é corrigida pelo Pai. E quando o Pai corrige essa igreja, ela desperta, ela acorda, e ela vê que o amor do Pai é verdadeiro, é real, e esse amor constrange essa igreja, e ela, devido à exortação amorosa do Pai, ela retorna aos caminhos de Deus, ela busca a palavra do Senhor de forma genuína, de forma autêntica, e ela serve ao Senhor, não para agradar a homens, como Paulo disse, não para receber favor de pessoas, não para fazer com que as pessoas tenham o seu ego amassageado, mas para que o nome do Senhor seja glorificado, para que a salvação de Deus ela seja despertada e uma realidade na vida da igreja de Cristo, para que ela seja verdadeiramente luz, para que ela seja verdadeiramente sal, para que ela brilhe, para que ela faça diferença onde quer que ela esteja. Mas em um curto período de tempo, após Paulo pregar a palavra do Senhor para aquela igreja, ou para aquelas igrejas, a gente não sabe quantas eram, ele fala as igrejas da Galácia, mas a um curto período de tempo, Paulo foi lá, pregou a palavra de Deus, ensinou o Evangelho, deixou aqueles irmãos conscientes do que é a verdade. Então Paulo sai e continua as suas viagens missionárias, continua pregando a palavra, expandindo o reino de Jesus Cristo. E pouco tempo depois Paulo recebe uma notícia, e a notícia não foi boa. Aquela igreja, ela havia sido visitada ou infiltrada por falsos mestres, a quem Paulo chama no capítulo 1, verso 7 e no capítulo 5, verso 12, de perturbadores da igreja de Cristo. Olha os termos que Paulo utiliza. Paulo diz o seguinte: existe uma igreja que conhece a verdade, existe uma igreja que vive a verdade, e no seio dessa igreja, lá em Gálatas, já desde aquela época, entravam falsos mestres, e essa sempre foi a grande batalha da igreja triunfante e invisível de Jesus Cristo. Paulo não fala: tomem cuidado com os romanos, porque eles vão tirar a vida de vocês. Paulo não diz: tomem cuidado com a legião de demônios que está ao vosso
faça algo. Mas Paulo diz o seguinte: tomem cuidado com os falsos mestres que estão sendo introduzidos de forma sorrateira, de forma que vocês não percebem. Tomem cuidado com eles. Eles são perturbadores. No original grego, perturbadores significa aquele que distorce, aquele que pega uma verdade e ele distorce a própria verdade, e ele utiliza a verdade distorcida para enganar e ludibriar os corações. Ele não prega um outro livro à parte da Bíblia, ele pega a própria Bíblia e ele distorce a própria Bíblia e prega heresias e mentiras e falsidades através da própria Bíblia. E Paulo diz: cuidado com eles. Eles vão distorcer a palavra de Deus e eles vão levar vocês para um caminho de engano, para um caminho distante de Cristo. Tomem cuidado com eles. Esses mestres convenceram aos Gálatas de um falso evangelho que exigia a circuncisão e, por sua vez, a conversão dos gentios ao judaísmo. Apesar de os Gálatas aparentemente terem se submetido aos encantos e mentiras desses falsos mestres, apesar de eles terem sido convencidos dos seus ensinamentos, Paulo não considera a situação irreversível. Paulo luta pela igreja de Cristo. Paulo batalha pela igreja de Cristo. Paulo levanta uma bandeira não denominacional, até porque isso não existia na época. São bobagens que hoje em dia nós criamos com a religiosidade da nossa contemporaneidade. Mas Paulo não. Paulo ele levanta a bandeira do Evangelho e ele diz: o verdadeiro Evangelho vos transforma de mortos para vivos, de pessoas que não têm direito de serem salvas, mas pela graça vocês são regenerados, vocês são justificados, vocês são santificados, e um dia o vosso corpo que é corrupto vai se revestir de uma misteriosa incorruptibilidade, e nesse dia tragado será a morte na vitória, e vocês serão salvos, e vocês entrarão na glória de Deus. Paulo não desiste da igreja. E por que Paulo não desistiu daquela igreja? Os irmãos se lembram quando Paulo foi apedrejado? Paulo recebeu chicotadas em nome de Cristo, e ele fala em Gálatas a lista dos pesares que ele sofreu, a lista do sofrimento que ele teve para que aquela igreja pudesse receber a verdade. Então imagine um pai que cuida dos seus filhos, que leva chibatadas para cuidar dos seus filhos, que leva pedradas. Pedrada naquela época, irmãos, era uma sentença de morte. Paulo levou pedradas, pegaram Paulo, colocaram no meio de uma multidão e lançaram pedra em cima de Paulo. E não lançaram pedra só para machucar Paulo, lançaram pedra para matar Paulo. E Paulo, a Bíblia diz que ele caiu e estava como que morto. Ela diz meio morto, como se estivesse morto. A gente não sabe se Paulo morreu e foi ressuscitado por Deus, ou se ele estava realmente em uma situação muito grave, ferido, machucado, como se estivesse à beira da morte. Não importa a situação, Paulo estava meio morto, sofreu para que o Evangelho de Jesus Cristo ele fosse introduzido naquelas pessoas. E agora entram alguns falsos mestres e vão tentar tirar esse povo que eu sofri tanto por eles. Por isso Paulo é enfático aos Gálatas. Em todas as outras cartas, Paulo faz saudação longa. Paulo fala: eu louvo a Deus pela vida de vocês, eu louvo ao Senhor por tudo que vocês estão vivendo, pelo que eu ouço falar de vocês. Mas aos Gálatas não. Paulo diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, servo do Senhor, não por homens, mas por Deus. Admiro-me eu. Ele já vai direto ao assunto. Vocês, irmãos, estarem saindo do Evangelho da graça de Jesus Cristo e estão indo para outro Evangelho.
E voltando para os costumes da lei, havia um grupo de pessoas que eram judaizantes, que se introduziram no meio das igrejas gentílicas. Os gentios eram aqueles povos que não eram judeus. E o Evangelho ele veio do judaísmo. Só que o Evangelho é uma nova aliança. O Velho Testamento ele prefigurava, era escuridão que apontava para a luz. Por isso Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz. Aquele que crê em mim jamais andará em trevas. Aquele que crê nas minhas palavras terá a sua mente iluminada. Aquele que crê em mim já não estará mais no judaísmo, já não estará mais na lei. Mas ele não quis dizer que a lei não serve para nada mais. Não, a lei serve. A lei de Deus é perfeita. A lei de Deus é justa. A lei de Deus traz sabedoria aos simples. Só que a lei de Deus não salva. Quem salva é Cristo. Por isso ele é a luz. E eles estavam tentando pegar aqueles irmãos que foram evangelizados por Paulo e trazê-los de volta ao judaísmo, e diziam: vocês precisam ser circuncidados, vocês precisam guardar o sábado, vocês precisam voltar aos costumes do povo judeu, para que vocês possam ser aceitos por Deus. Se vocês não se circuncidarem, se vocês não guardarem o sábado, se vocês não deixarem de comer certo tipo de carne, a dieta judaica, se vocês não guardarem esses preceitos, vocês não serão salvos. E Paulo diz: não, esse não é o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você não é salvo pelas obras da lei. Você não precisa guardar nada. Você não precisa seguir dieta. Você não precisa de cerimônias. Você não precisa nada disso. Por quê? Porque tudo aquilo prefigurava Cristo. Então, do que é que você precisa? Você precisa de Cristo. 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 Nada mais. Nada além. Nada quem. Cristo. Você não precisa de mediadores, como o povo no passado tinha. Sacerdotes, reis e profetas, porque todos esses medianeiros apontavam para o verdadeiro mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Você não precisa guardar o sábado, nem esses tipos de leis, que são as leis que o povo antigamente tinha, o povo judeu. Por quê? Porque elas apontavam para quem? Apontavam para Cristo. Cristo é o nosso descanso, Cristo é o nosso sábado, Cristo é a nossa dieta. Nós não comemos dessas coisas que o mundo oferece. Nós comemos tão somente da palavra pura de Deus. Não comemos do evangelho torto, distorcido. Nós comemos do evangelho genuíno, do evangelho puro. É isso que Paulo estava dizendo. Todas aquelas leis que estavam no passado apontavam para Cristo. Mas essas leis, elas são boas. Elas são puras. Por quê? Porque elas nos mostram a nossa incapacidade de sermos salvos pelos nossos méritos. O que Paulo estava dizendo? Paulo estava dizendo o seguinte, irmãos: quem aqui consegue cumprir a lei? Vocês querem voltar para a lei? Vocês querem? Você está falando para os irmãos de Gálatas, tá? Vocês querem voltar para o judaísmo? Vocês querem voltar para a guarda da lei? Então vamos fazer o seguinte: vamos para a primeira lei. Amarás Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então vamos olhar para nós aqui. Vamos fazer uma reflexão. Quem aqui, espero que ninguém levante a mão, eu vou falando logo. Quem aqui ama a Deus de todo o seu coração? Pensem, sejam sinceros. Será que nós não somos egoístas? Será que nós não somos invejosos? Será que nós não somos arrogantes? Ou soberbos em algum certo momento? Se nós amamos a Deus sobre todas as coisas, então esses adjetivos que eu falei nunca fazeriam parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Porque Deus é perfeito. Se nós amamos a Deus de todo o nosso coração, então nós seríamos perfeitos. Mas nós não somos. Quem ama ao próximo como a ti mesmo? Quem ama ao
próximo como a ti mesmo? De verdade. Ninguém. Nós quebramos a lei. Então, para que serve a lei? Então, Paulo diz: a lei serve como tutora. Ela serve como uma professora que faz com que o homem olhe para dentro de si e entenda: eu não consigo cumprir a lei de Deus. Se eu não consigo cumprir a lei de Deus, então diante do tribunal, que eu sou réu, eu sou culpado diante de Deus. E eu mereço o juízo de Deus e a condenação de Deus. Certo? Ou errado? Se eu sou um transgressor da lei, vou falar aqui para a gente entender dos nossos, do nosso dia a dia. Eu estou dirigindo meu carro lá para Guarapari, os irmãos estão aqui. Aí eu passo naquele pedágio lá a 120 por hora, quebra a barreira, vou para frente. Não paguei pedágio, não parei, não respeitei a velocidade, quebrei a placa lá aquela chancela, né? Chancela, quebrei a chancela, e lá na frente o guarda me parou, fizeram um cerco, para, me pararam. Você desrespeitou a lei. O que você merece? Ser liberado ou ser condenado? Ser condenado. Quando Deus olha para o homem, para a humanidade caída em Adão, Ele vê exatamente isso: transgressores da lei. Ninguém consegue cumprir a lei de Deus. Ninguém consegue ser perfeito. E Deus, irmãos, é santo. É santo, santo, santo. E não há comunhão entre trevas e luz. Então, se eu sou pecador e transgressor, eu sou caído. Tem trevas em mim. E eu não consigo ter comunhão com Deus. Eu não consigo me aproximar de Deus. Porque se eu pudesse chegar diante da glória de Deus, de um Deus santo, puro, e eu com as minhas mãos sujas diante do pecado, você sabe o que aconteceria comigo, com você? Conosco? Nós seríamos fulminados, mortos, destruídos na presença de um Deus santo, e Ele seria injusto por fazer isso? Não, eu sou transgressor da lei. O salário do pecado é a morte. O que Ele disse para Adão? Adão, se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Então o que eu mereço? Eu mereço a morte. E é exatamente isso que Paulo está dizendo. A lei te mostra isso. A lei te ensina isso. A lei é uma professora que faz você olhar para dentro de você e reconhecer: eu sou um transgressor da lei de Deus. E eu preciso desesperadamente de um Salvador. Eu preciso de um Salvador. Esse é o Evangelho que Paulo pregou àqueles irmãos. E ele disse: nós temos um Salvador, Jesus Cristo, o Messias. Deus enviou seu Filho e Ele encarnou, sem pecado, sem transgressão. Ele era puro, Ele era merecedor da salvação. Mas Ele te tirou lá daquele banco do réu, do guarda, daquela transgressão que eu falei, que você merecia a condenação. E Ele diz: não, Pai, não, justo juiz, o Senhor vai executar a sentença porque o Senhor é justo, mas eu vou tirar o Idino aqui do banco do réu, e eu vou sentar nesse banco. Eu vou tirar, bota o seu nome no lugar ali do réu, eu vou tirar você dali, e eu vou sentar no lugar dele. E o Pai que é justo não pode passar a mão na cabeça daquele que foi sentenciado, daquele que é o transgressor da lei. Então o justo Deus executa a sua justiça, mas não em você. Ele executa a sua justiça em Cristo. E a pureza que há em Cristo passa a ser sua, através do selo do Espírito Santo. Efésios capítulo 2. E esse selo, ele vem no seu coração e te sela, e você vira uma propriedade, não mais sua, mas propriedade de Deus. Você já não é mais seu, você agora é de Deus. Esse é o genuíno Evangelho de Jesus Cristo. Deus, Ele age, Ele que faz, é monergismo
e não sinergismo. É Ele, a ação primeira é dele. Ele olha para você e Ele te elege. E Ele olha para você e Ele derrama da sua graça. Ele olha para você e quando a palavra de Deus é exposta, a fé é imputada no seu coração e o selo do Espírito Santo vem. Isso é batismo com o Espírito Santo. E Ele te batiza com o Espírito Santo e você passa a ser uma propriedade, não sua, mas de Deus. Por isso Paulo disse: eu não mais vivo, mas Cristo vive em mim. E eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho, as experiências, as dificuldades, as lutas, as chicotadas, o apedrejamento, mas principalmente a marca do selo do Espírito Santo. E no dia do Senhor, diz Efésios, aquele que foi selado, ele tem uma garantia. Esse selo é o penhor da sua salvação. E no dia que Jesus Cristo voltar nas nuvens, de forma visível, e todas as pessoas se achegarem diante dele, se encurvarem diante do Senhor, todos reconhecerão que Jesus Cristo é Senhor. Naquele dia, aqueles que foram selados serão arrebatados para os braços do Senhor e ouvirão a bendita palavra de Deus a falar: entra, bendito do Senhor, para o reino que vos foi prometido desde a fundação do mundo. Esse é o Evangelho. E aqueles irmãos estavam sendo enganados por um outro Evangelho. E eles diziam: não, está tudo certo, o que Paulo está dizendo é verdade. É isso mesmo, porém, e é esse porém que são as heresias, que até hoje são introduzidas nas igrejas cristãs. Isso está tudo certo, pastor, o que você falou, está tudo certo, porém, nós podemos pregar alguma coisa um pouquinho diferente para atrair as pessoas. Porém, nós precisamos trazer uma palavra mais macia, mais doce ao paladar. Porém, os jovens não vêm para uma igreja assim. Então é necessário alguma coisa diferente. Que a gente possa fazer. Vamos apagar a luz? Vamos botar um brilho? Vamos botar alguma coisa que chame a atenção? Esses louvores que cantam as escrituras, muito por fora. Você já passou? Fora de moda. Nada que eu não tenha nada contra o louvor novo. Desde que cante a palavra, desde que seja bíblico. Mas não, esses louvores não. Vamos fazer louvores aqui que vão falar ao coração do homem, que vão trazer vão massagear o ego das pessoas. Então o que Paulo diz? Paulo diz assim: procuro eu favor das pessoas? O Evangelho de Jesus Cristo não é um Evangelho de barganha. Eu não estou aqui pregando o Evangelho para vocês, amados e queridos irmãos, porque eu procuro o favor de vocês. Eu e Dino, servo do Senhor. Eu não estou aqui pregando a palavra de Deus porque eu quero algo em troca. Eu quero o gasofilácio cheio para o meu benefício. Não, de forma nenhuma. Se fosse isso, eu seria um falso mestre, um falso pastor, e merecia ser rejeitado pela igreja de Cristo como anátema, maldito. O verdadeiro e genuíno pastor de Jesus Cristo, aquele que foi transformado para ser ministro do Evangelho, que ora e prega a palavra de Deus, de forma nenhuma deve ser um amante do dinheiro, nenhuma. Deve ser um homem simples. Fale, claro, todos nós somos, mas simples. Entronizado no seu coração, nunca o dinheiro, mas entronizado no seu coração, Jesus Cristo. De graça eu prego o Evangelho. Não cobro nada, e não deve se cobrar nada, porque o Evangelho nos foi dado pela graça, e pela graça nós pregamos também. Deus não requeriu nada de nós, Ele simplesmente nos amou, nos perdoou, e assim como nós somos amados, assim como nós somos perdoados, nós também vamos pregar o amor e o perdão, e o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso Paulo diz: procuro eu favor das pessoas. Ele faz 3 perguntas. Na segunda, procuro eu favor de Deus? Ora, quantas pessoas vêm à igreja procurando o favor de Deus, hein? Sim ou não? Por que as pessoas vêm à igreja? Ah, irmão, estou desempregado, estou precisando de uma porta de emprego, por isso eu vou lá naquela igreja. Aquela igreja tem poder, aquela igreja ora, revela
porta, o fogo desce, rodopia, faz isso, faz aquilo outro, e a porta abre. Procuro eu o favor de Deus? Não. Eu sirvo a Deus de todo o meu coração. Se Deus abre, glória a Deus. Se Deus fecha, glória a Deus. Do mesmo jeito. E eu sei que o meu Pai cuidará de mim e suprirá todas as minhas necessidades. Todas. Vestimenta e comida. A dificuldade do homem é que ele muda a palavra necessidade para caprichos. Deus mudará os caprichos do meu coração. Não, os caprichos não. Mas as necessidades, você pode ter certeza que Ele jamais, irmãos, escutem isso, jamais vai te desamparar. Jamais vai te abandonar. Jamais. Mas Deus glorifica o nome dEle, tanto nos benefícios dessa terra, quanto nos sofrimentos dessa terra. E em todas essas coisas, disse Paulo, eu tudo posso em Cristo que me fortalece. Eu posso passar pela escassez, e eu posso passar pela bonança. Eu posso passar por isso, por quê? Porque eu sou bom, porque eu sou melhor? Não, porque Cristo, sempre Cristo, irmão. Cristo me fortalece. Cristo me fortalece. E a terceira pergunta: procuro eu agradar pessoas? E os falsos mestres fazem isso. Eles pregam não aquilo que você precisa ouvir, mas eles pregam aquilo que você quer ouvir. Eu poderia ter escolhido uma mensagem aqui: vencendo os gigantes financeiros, ou vencendo as dificuldades conjugais, ou vencendo a crise na pandemia. Seriam temas interessantes, não? Talvez iam trazer uma massagem para o ego das pessoas. Mas procuro eu agradar pessoas? O falso procura. O falso quer agradar o coração e ganhar o coração dele. Por quê? Por que ele quer fazer isso? Paulo diz: porque eles são orgulhosos, porque eles são invejosos, e no fim são amantes do dinheiro. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E Paulo conclui dizendo: se eu procurasse agradar as pessoas, eu não seria, afirmação de Paulo, se eu procurasse subir no púlpito da igreja para agradar as pessoas, para trazer as pessoas, para pregar um outro evangelho, para acrescentar ao evangelho, ou retirar o evangelho de forma que fosse ganhar o coração das pessoas, ludibriar as pessoas, maquiar o evangelho de forma que fique docinho ao paladar, nunca falar de pecado, nunca falar de transgressão, nunca falar de transformação de vida, nunca falar da graça de Deus, mas só falar do amor, da pureza, da bondade, e amassagear o evangelho, tirando algumas coisas e acrescentando outras, eu não seria servo de Deus. Então quem faz isso não é servo de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Agora, quem prega a verdade, quem tem comprometimento com a palavra de Deus, são poucos, meus amados irmãos. São poucos. Por isso a igreja de Cristo não é uma igreja lotada de pessoas, mega church. Não. Grandes igrejas, megas igrejas, pastores, coaches, que sabem falar com eloquência, e as pessoas acham que isso é sucesso ministerial. E Paulo diz: não, sucesso ministerial não é apacentar um monte de bode. É duro isso? É duro, mas é verdade. Não é apacentar pessoas que tiveram uma falsa conversão, mas é apacentar as pessoas através da exposição genuína e verdadeira da palavra de Deus. Por isso Paulo disse: eu fico pasmo de pregar o evangelho para a igreja, aos Gálatas,
e ver vocês agora saindo ou se desalistando, o termo que ele usa, o termo militar, rejeitando, deixando, saindo da posição, abandonando aquela posição e indo atrás de um outro evangelho. Paulo tem comprometimento com a verdade. Nada além da verdade. Meus irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo, ele não precisa ser adulterado para ser atraente. Não é preciso entretenimento, não é preciso shows, não é preciso dança, não é preciso teatro, não é preciso luzes, não é preciso um som maravilhoso, um teclado tocando para emocionar as pessoas. Não é preciso dessas artimanhas. É gostoso o instrumento bem tocado, e foi diferente porque o que eu toquei hoje não foi assim. É gostoso o instrumento bem tocado? Claro que é. Claro que é. Tem algum problema você ir a um teatro? Não, problema algum. Tem algum problema você fazer uma aula de dança, por exemplo? Não, problema algum. Mas não é isso elementos de culto. Deus, Ele diz o culto ao qual Ele quer que nós prestemos a Ele. E isso os puritanos, os servos do passado, chamavam de princípio regulador do culto. O que está na Escritura, nós fazemos. E o que não está? Nós não fazemos. E a palavra de Deus, ela diz que um culto bíblico deve ter oração, louvores, oração que ore a Escritura, louvores que cantem a Escritura, palavra que pregue a Escritura, batismo e ceia, quando propício, quando necessário, nada mais. Ah, mas isso não vai atrair as pessoas. Não sou eu que atraio as pessoas, é Cristo que atrai. Não são os shows, não são as luzes, é Cristo que atrai. Porque se a pessoa for atraída por uma outra isca, que não seja a isca da palavra de Deus, então ela não vai vir com o coração convertido a Deus. Ela vai vir dessa forma que Paulo diz, com o coração ludibriado, com o coração enganado. E meus irmãos, existe esse falso evangelho que engana as pessoas. E o meu grande dilema, por que nós estamos comprometidos com a verdade? Por que nós não queremos trazer afago ao coração do homem? Por que o nosso comprometimento é com a palavra de Deus e nada mais? Para alertar os eleitos, para trazer a igreja de Cristo ao despertar, a oração, a santidade, a busca, a viver uma vida autêntica diante de Deus. Por quê? Porque nós tememos ao Senhor, tememos a sua palavra e andamos em temor e tremor. E no desfecho do Sermão da Montanha, a igreja, os irmãos que estão aqui com a gente, sempre ouvem isso. E a gente sempre bate nesse bordão. A igreja que serve ao Senhor, ela vai ouvir no grande dia do Senhor: entra bendito de meu Pai, e possuir por herança o reino que vos está preparado. Mas existe um outro lado também. No desfecho do Sermão da Montanha, a palavra de Deus diz que um grupo de pessoas vão se achegar diante de Cristo e vão falar assim: Senhor, nós profetizamos em teu nome. Senhor, nós fizemos maravilhas em teu nome. Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome. E Jesus Cristo vai olhar para esses abertamente e diretamente e vai falar a eles: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque aquele que ouve a minha palavra e não pratica é como aquele que edifica sua casa sobre a areia. O vento sopra e a casa cai. Mas aquele que ouve a minha palavra e pratica a verdade, eu o comparo ao homem sensato que edifica sua casa sobre a rocha. O dia que o vento soprar, a casa continua. O que Cristo está dizendo? Um pouquinho antes ele fala sobre os falsos profetas. E ele diz o quê? Ele diz o seguinte, irmãos: que a palavra de Deus vai ser pregada aos corações, mas muitos não vão seguir aquilo que a palavra diz. É o falso evangelho.
E sabe qual vai ser a maior decepção do homem? A maior decepção de todas. A maior decepção que o homem pode vir a ter é passar todos os seus dias sentados no banco de uma igreja, dizendo: Senhor, Senhor, Senhor. E no dia da volta de Jesus Cristo, ele ouvir a terrível declaração de Cristo, olhando no fundo dos olhos dele e dizendo: não te conheço, aparta-te de mim. Aí ele vai dizer: Senhor, eu profetizei em teu nome, eu estava lá no banco da igreja, eu limpava a igreja, eu fazia tudo direitinho, mas você não praticou a verdade, você não conheceu a verdade, você não estava lá à procura da verdade. Mas com as perguntas de Paulo, você estava lá para agradar as pessoas, você estava lá para receber afago no seu coração, você estava lá para receber favores dos homens, ou favores de Deus, para barganhar com Deus, mas você não estava lá porque você amava o Senhor, ou porque você foi transformado pela graça de Deus. Precisamos de uma percepção, irmãos, mais profunda e madura do Evangelho de Jesus Cristo. Cristo, Cristo, Cristo e nada mais. Esse é o glorioso Evangelho de Jesus Cristo. Ele salva, Ele transforma, Ele é a verdade. E o que nós vamos fazer com essa verdade? É isso que Paulo instrui aqueles irmãos em Gálatas. Não voltem para a lei, não voltem para a lei, não voltem para as fábulas, não deem ouvidos aos falsos mestres. E o verdadeiro mestre não está aqui na Igreja Batista, Aliança da Cruz, tão somente. Não está em um rótulo denominacional, mas está espalhado, é a Igreja de Cristo, é a Igreja triunfante do Senhor. Não deem ouvidos aos falsos, mas busquem a verdade. E servir a Cristo nunca será um peso para nós, nunca será um pesar, nunca será difícil, nunca será um fardo, nunca será cansativo. A igreja de Cristo, que foi transformada pelo poder genuíno da exposição da palavra, pela ação do Espírito Santo, ela serve a Deus com um coração cheio de gratidão, cheio do Espírito Santo, cheio de paz, cheio de leveza, porque nós não merecíamos essa salvação, nós merecíamos o juízo de Deus, mas Cristo nos salvou. Não porque nós somos bons, não porque nós somos melhores, mas porque nós somos pecadores. E Ele nos salvou e tirou o pecado da nossa vida e colocou a santidade dele na nossa vida. Então hoje, quando o Pai olha para nós, Ele vê Cristo. Por que eu sou salvo? Por causa de Cristo. Cristo. Se eu estou em Cristo, nova criatura eu sou. Se eu não estou em Cristo, então eu sou inimigo de Deus e estou perdido diante da ira do Senhor, que será despejado no inferno. É isso que a palavra diz. É esse que é o nosso comprometimento, é de falar a verdade àqueles que nos ouvem, que estão aqui conosco e que estão também ligados conosco aqui, através do Facebook da igreja. Esse é o nosso comprometimento. Falaremos a verdade de Deus. Vamos expor o Evangelho de Jesus Cristo, e não fábulas, e não algo que vai enganar ou ludibriar o coração das pessoas. Pregaremos a verdade, pregaremos Cristo, e Cristo será a sua grande vitória e o estandarte do amor na sua vida. Cristo e nada mais. Amém? Amém. Entenderam direitinho? Jamais saiam desse Evangelho. Jamais abram mão dessa verdade. Abrace essa verdade, irmãos, com toda a sua força. E Paulo ensina aqueles irmãos dizendo: a verdade foi dita a vocês, agora defendam a verdade. Abracem essa verdade, conheçam essa verdade, se aprofundem na verdade, não fiquem na superficialidade do Evangelho, mas mergulhem no Evangelho, para que vocês não sejam enganados pelos falsos profetas. Para encerrar aqui a mensagem, se eu chegasse aqui e fosse
eu ouvi esse exemplo, né, do reverendo Leandro Lima e achei sensacional. Ele diz o seguinte: se eu chegar na minha casa, pegar aquela impressorinha, qual que é o nome de uma impressora aí normal? Simples. HP. Pegar ela na HP, colorida, hein? Tinta colorida, última geração. E eu imprimi uma nota de 100, frente e verso, direitinho, recortar no papel A4, esse papel, não sei como é que é o nome dele, nesse papelzinho. E eu vou lá e recorto a nota de 100. Aí chego para você e falo assim: aqui, meu irmão, estou te dando uma nota de 100 aqui para te ajudar, né, para você comprar uma coisa para sua casa. Para que entregar essa nota de 100 para você, o que você ia falar? Você pegar a nota de 100, isso aqui é uma nota falsa, meu irmão. Você está passando uma nota, está muito na cara, não é verdade? Agora, se eu pegasse essas impressoras que eles fazem as notas falsas, impressora profissional, pega todos os detalhes da nota verdadeira, todas as características ali, pega a verdade da nota verdadeira, e eles vão imprimir aquela nota verdadeira, e eu entregar para você, você vai olhar para a nota: rapaz, muito obrigado. A probabilidade de você ser enganado é maior na nota impressa na HP ou da nota impressa nessa impressora profissional para falsificar notas? Qual a probabilidade de eu enganar alguém? A nota impressa na profissional, não é verdade? Se eu chegasse e colocasse aqui a placa de uma igreja e eu colocasse o nome da igreja assim, se assustem não, irmãos, eu vou falar umas verdades assim mesmo. A placa da igreja: Sinagoga de Satanás, e eu chamar essas pessoas para vir para cá, vocês que estão aqui viriam? Balança a cabeça assim, igual calando. Ninguém viria, não é verdade? Mas se eu colocar a placa ali: Igreja de Jesus Cristo, somos uma igreja bíblica, servimos ao Senhor conforme a palavra nos ensina, vocês visitariam? Com certeza. É assim que os falsos profetas fazem. Eles não colocam Sinagoga de Satanás, eles não te entregam uma nota falsa impressa numa HP, eles te entregam uma nota falsa impressa em uma impressora profissional. Eles se vestem bem, eles falam bem, eles pregam a Bíblia. É a Bíblia que eles usam, não é outro livro. E eles enganam as pessoas. Agora, se eu colocar aquela nota falsa na mão de uma pessoa que trabalha no banco, na hora que ele pega a nota falsa impressa na HP, ele já devolve na hora. E na hora que ele pega a nota falsa impressa numa copiadora aí, numa impressora profissional dessas que eles enganam, na hora que ele pegar, ele falsa, ele devolve na hora. Por que ele não é enganado? Porque ele trabalha com isso. Ele manuseia dinheiro todos os dias. Ele sabe onde é que está a falsa e onde é que está a verdadeira. Os detalhes que ela tem, ele vê os detalhes, ele vê cada tracinho da verdadeira e confere na falsa, e ele fala: essa aqui é falsa. Botou na mão que é falsa. É isso que Paulo fala conosco, irmãos. Sejam peritos na palavra, estudem a palavra de Deus. Não fiquem só sentados nos bancos de uma igreja, ouvindo pregadores falar ao seu coração, e você fala: nossa, que palavra. Não, se debrucem nas Escrituras e sejam bereanos com a palavra de Deus diz. Testifiquem nas Escrituras se aquilo que está sendo pregado para vocês é a verdade. Perguntem, questionem, se levantem. Não entendi, pode me explicar? Não, isso aqui eu não vou te explicar. Não, então me explica. Se é a verdade da palavra de Deus, deve estar claro no meu coração e na minha mente. E a minha mente deve ser convencida, não pelos homens, não pela eloquência do seu falar, mas pela verdade da luz da palavra de Deus, porque ela é
lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Só ela e nada mais. Se eu confio tão somente em homens, então eu sou aquele que não conhece a nota falsa. Se eu estudo a palavra de Deus, eu reconheço na hora quando pregam uma heresia, quando pregam uma inverdade. Para encerrar a mensagem aqui hoje, prometo que dessa vez é outra. Quando Jesus Cristo foi tentado, levado pelo Espírito Santo ao deserto e tentado pelo diabo, o diabo se utilizou de quê para tentar convencer Jesus Cristo de fazer aquilo que ele queria? Os irmãos se recordam? A palavra. Ele diz assim: leva Jesus Cristo ao pináculo de um templo, ao topo de um templo, e ele diz assim: está escrito. Ele usa a Bíblia. Está escrito: lança-te daqui, e aos teus anjos dará ordens, e eles te servirão, e nenhum mal te sucederás. O que Jesus Cristo disse? Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O que o diabo fez? Ele pegou um texto bíblico, isolou o texto do seu contexto e deu uma interpretação pessoal. O que Jesus Cristo fez com o texto bíblico? Ele pegou o texto no seu contexto, não isolou o texto. Dentro do contexto, ele disse: não tentarás o Senhor teu Deus. E essa é a sutileza dos falsos mestres. Eles pegam a Bíblia, pegam a palavra, tiram do contexto e pregam uma meia verdade. Eu falei aqui: eu tudo posso naquele que me fortalece. E eu poderia falar para vocês assim: você pode tudo. Você pode orar agora. E a palavra de Deus, ela tem seus princípios. E você vai orar. E você vai determinar. E Deus vai te ouvir. E Deus tem que te responder. Porque a palavra de Deus diz que eu posso tudo em Cristo que me fortalece. Se eu sou de Cristo, você vai orar agora e Deus vai te abençoar. Você vai orar agora e Deus vai te curar. Você vai orar agora e a porta vai se abrir. Você vai orar agora e tudo de bom vai acontecer na sua vida. Aí você está imposto a voz assim para dar mais emoção. E que a pessoa fala: meu Deus, é isso que eu preciso. Mas o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo: você pode passar pela escassez e você pode passar pela bonança. Você pode passar pelas situações adversas da vida, porque Cristo te fortalece. É isso. Sentiu a diferença? Então o conselho de Paulo para aquela igreja, e o nosso conselho é: irmãos queridos e amados, estudem a palavra de Deus com toda a sua força e sejam peritos na palavra de Deus. Amém? Vamos ficar de pé então, irmãos?